todos, aqui é o professor Webster, professor de Geografia do 7º ano, e hoje nós vamos resolver as atividades da semana passada e explicar também as questões do formulário. As questões da semana passada foram somente duas, que estão no livro Expedições Geográficas, mas eles apresentam alguns itens que são analisados um por um. Nona questão: interprete os mapas e responda as questões. O mapa à esquerda, título: Brasil, TV por assinatura 2013. Bem aqui embaixo nós temos a legenda que diz o que? Domicílios com acesso à TV por assinatura, porcentagem. Aí tem de 8% a 11%, que é o mais claro. O laranja, um pouquinho mais escuro, de 11,01% a 17%. O laranja, um pouco mais escuro, de 17,1% a 25%. O laranja, bem mais intenso, de 25,01% a 33%. E um vermelho mais intenso, de 33,01% a 49,83%. Ou seja, sai dos estados com menos assinaturas, de 8,7% a 11%, até de 33% a 49%. Se formos observar, alguns estados se destacam, como o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Amazonas, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, Roraima e Amapá como os estados que mais têm acesso. Mas também 3 estados se destacam como aqueles que têm a menor porcentagem de casas com TV por assinatura, que são os estados do Maranhão, Piauí e Tocantins. Só que esse mapa aqui do lado direito, ele fala o quê? Título: Brasil, rendimento médio mensal domiciliar 2013. Essas barras verticais são as seguintes. Essa barra amarela até um salário mínimo. E fala o que a legenda: quantidade de domicílios por classes de rendimento mensal domiciliar. Quanto maior for a barra, maior a quantidade de pessoas e de casas que recebem determinada renda. Ou seja, até um salário mínimo, quanto maior for essa barra mais clara amarela, quer dizer que mais pessoas recebem somente até um salário mínimo. Essa verde mais claro, de 1 salário a 2 salários mínimos, que no caso do Ceará especificamente, a maioria em 2013 recebia até de 1 a 2 salários mínimos. Esse verde um pouco mais intenso, de 2 a 5 salários mínimos, que parece ser a média brasileira de alguns estados, e esse de mais de 5 salários, que é apenas em Santa Catarina e no Distrito Federal, como a maioria. Então são 2 mapas que vão representar formas diferentes. Vão representar acesso às tecnologias, como TV por assinatura, e também aos rendimentos. Será que eles têm relações entre si? Vamos ver as questões. A primeira: com suas palavras, descreva o que o primeiro mapa representa. Ou seja, você pode dizer algo parecido com isso. Ele vai representar a porcentagem de domicílios nos estados brasileiros que possuíam TV por assinatura no ano de 2013, de 8% até quase 50% dos domicílios. Ele vai representar uma desigualdade socioeconômica, já que as TVs por assinatura, por serem pagas, elas vão demandar, claro, remuneração, dinheiro. E nem todo mundo vai ter dinheiro extra para essa tecnologia. B. Que unidades da federação tinham em 2013 o maior percentual de domicílios com acesso à TV por assinatura? São os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Estado do Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Que não coincidentemente, ou seja, tem relação, são um dos estados com as maiores rendas. Ou seja, as rendas, o salário está relacionado também, mas não só, com acesso às tecnologias. C.
aponte a classe de rendimento mensal domiciliar predominante das unidades da federação em 2013. Então você iria ver lá no mapa qual dessas barras é mais comum. Se é de até um salário, se é de um salário a 2 salários, se é de 2 a 5 salários ou mais de 5 salários. Se formos observar, a grande maioria dos estados é de 1 a 2 salários mínimos. Ou seja, a grande maioria dos estados tem um rendimento médio a baixo. D. Em quais unidades da federação, em 2013, o percentual da quantidade de domicílios por classes de rendimento mensal domiciliar com mais de 5 salários mínimos é maior que o da classe de 1 a 2 salários mínimos? Ou seja, quais são os estados em que as pessoas recebem mais de 5 salários mínimos? Quais são os estados em que a maioria das casas recebem mais de 5 salários mínimos? São os estados de São Paulo, são os estados de Santa Catarina e o Distrito Federal. Item E. Aponte as unidades da federação que apresentaram o menor percentual de domicílios com acesso à TV por assinatura em 2013. Então, essa é a primeira coisa que você vai dizer. Quais são os estados que tiveram a menor quantidade, a menor porcentagem de casas com TV por assinatura? Primeiro a gente responde isso, depois continua a questão. São os estados do Maranhão, Piauí e Tocantins. Agora a outra pergunta da questão. Em sua opinião, o segundo mapa fornece ao leitor informações que contribuem para a interpretação dos dados mostrados no primeiro mapa? E aí, pessoal, o que você acha? Você acha que as condições econômicas de uma pessoa vão influenciar o acesso às tecnologias que ela vai ter? Vão ajudar ou vão dificultar? Você pode dizer. Eu coloquei assim: as condições socioeconômicas, sociais e econômicas que estão relacionadas com a renda que nós vimos naquele segundo mapa à direita, elas influenciam o poder de compra da população e, consequentemente, o acesso a determinados serviços. Simplesmente uma pessoa que ganha muito dinheiro vai poder viajar, vai poder guardar dinheiro, vai poder comprar o que há de melhor para ela, e ela vai ter um poder de compra, ou seja, vai poder comprar muito mais coisas do que uma pessoa que ganha pouco. E isso vai fazer também com que ela tenha mais acesso à TV por assinatura, a um celular moderno, ar-condicionado, uma casa boa, viagem, etc. É justamente essa relação. Então você observa esses dois mapas que eu estou reproduzindo de novo, para que você possa relembrar e relacionar os dois. Ou seja, a renda, o dinheiro, se relaciona também com acesso às tecnologias, à informação e a certos confortos. 10ª questão. Observe o gráfico e faça o que se pede. Título do gráfico: Brasil, movimento de cargas nos principais portos, 2017. Aqui à esquerda, em laranja, exportação. No centro, o nome dos portos. E à direita, a importação. A exportação são as vendas de mercadorias para outros países. A importação é a compra de mercadoria de outros países para o Brasil. Então você vai ver o quê? É que o porto de Ponta da Madeira, ele vai exportar muito mais do que ele vai importar. Inclusive, importa quase 170 milhões de toneladas. Exporta, desculpa. Já o porto de Tubarão segue a mesma coisa, vai exportar mais do que importar. O porto de Santos vai também exportar, ou seja, vai vender mais do que comprar. O porto de Itaguaí vende mais do que compra, exporta mais do que compra. E os outros também. O porto de Ilha Guaíba, Paranaguá, Angra dos Reis, Rio Grande, Trombetas e Açu. Todos esses portos brasileiros, eles compram mais do que eles exportam, mas há uma exceção, que é o porto de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Item A. Aponte os 3 portos marítimos do Brasil de maior movimento de cargas para exportação e os 3 de maior movimento para importação em 2017. Ou seja, quais são os portos que têm a maior movimentação de vendas de exportação?
são o Porto da Ponta da Madeira, de Tubarão e de Santos. E quais são de maior exportação? São de maior importação: Santos, Angra dos Reis e Paranaguá. B. Consulte o mapa da figura 19 na página 102 e aponte em quais unidades da federação se localizam os portos marítimos mencionados na resposta do item anterior. Então, trouxe essa imagem que vai mostrar os portos marítimos brasileiros e as suas localizações. Ou seja, onde fica o Porto da Madeira? Fica no estado do Maranhão. O Porto de Santos, em São Paulo, de Paranaguá, no Paraná. O de Tubarão, no Espírito Santo. O de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Agora nós vamos resolver as 5 questões do formulário. Primeira questão: a industrialização ocorre há centenas de anos em vários países. Iniciada na Europa, atualmente está presente em países ricos e emergentes. O Brasil é um dos países mais industrializados, apesar da contínua desindustrialização. O item pede o seguinte. Ele fala o quê? Sobre a industrialização brasileira, é correto afirmar que a pioneira está presente em todos os estados, igualmente distribuídos pelo território. Não, nós vimos que a industrialização do Brasil, ela não é pioneira, ela é tardia, ou seja, nós vamos começar quando outros países já estão em processo muito mais avançado, e ela é concentrada principalmente nos estados do Sul e Sudeste, principalmente em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. B. Os estados do Norte e Nordeste concentram a maior parte das indústrias do país. Não, eles têm menos indústrias do que o Sudeste e o Sul, por exemplo. Ela é tardia e concentrada nas regiões Sul e Sudeste do país. Certo, vai ser tardia, vai demorar para acontecer e ela vai ser concentrada em 2 regiões, Sudeste e Sul do país. Então é o item C. Mas por que não é o D? O D diz assim: a desconcentração industrial não é uma realidade recente no Brasil. Não, está errado. É uma realidade sim e consiste na saída de indústrias de regiões concentradas, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, para outras regiões do país. Então é o item C. Segunda questão. O consumo é necessário. Precisamos comer, beber, habitar, vestir, dentre outras ações essenciais. Entretanto, muitos de nós, devido à publicidade e influências variadas, compramos mais do que consumimos. Isso é chamado de consumismo. Sobre a sociedade de consumo, é coerente afirmar que a. Ela vai suprir apenas as necessidades básicas das pessoas. E aí, gente, será que as pessoas só compram aquilo que é básico? Será que nós só compramos comida, água, roupa? Não, a gente compra muito além disso e muitas vezes coisas que nem precisamos. B. A sociedade de consumo vai impacta o ambiente devido ao uso exacerbado dos recursos naturais. Justamente porque, como nós utilizamos muito mais do que necessitamos, a gente vai necessitar de muitos recursos. E esses recursos, eles são escassos em algumas situações. Item C. Por que você está errado? É baseada na sustentabilidade, caracterizada pelo uso racional, ou seja, coerente, que pensa no futuro, dos recursos naturais. Não, porque se fosse assim, a gente pensaria nas próximas gerações, não desperdiçaria tanta comida, tanta água. D. O consumo não diferencia classes sociais nem expressa poder de compra. Justamente ao contrário, ele vai diferenciar as classes sociais, porque você vai morar em casas diferentes, com base no seu poder de compra, vai ter objetos diferentes com base no mesmo critério, e isso tudo vai expressar o seu poder de compra. Quanto de dinheiro que você tem para pagar e comprar determinadas coisas. 3. A geografia é a ciência que compreende a relação sociedade e natureza a partir de conceitos próprios, que são espaço, lugar, território e paisagem, dentre outros. Esses conceitos são importantes para a análise da realidade socioambiental.
Sobre o conceito de redes que nós falamos, é correto afirmar que ele se refere à relação de afeto criada pelas pessoas? E aí, será que o conceito de redes tem a ver com isso? Não. Aqui seria o conceito de lugar. Lugar do afeto, lugar em que você nasceu, lugar em que você mora, lugar em que você tem amigos, tem familiares. É o lugar de pertencimento. B. É definido e delimitado por relações de poder. Aqui seria o conceito de território, não de redes. C. É o conjunto de elementos sociais e ambientais visíveis. Não, aqui é o conceito, de paisagem, que é tudo aquilo que a sua visão consegue abarcar, consegue ver. Então, portanto, é o item D, que é o quê? O conceito de redes é um sistema integrado de fluxos entre pessoas, mercadorias e informações. Por isso que é o nome rede. Tudo está conectado, tudo está relacionado, as coisas estão juntas. Quarta questão. Os transportes são importantes para o desenvolvimento econômico e integração territorial de qualquer país. Os mais comuns são a rodovia, a ferrovia, a aerovia e a hidrovia. Cada país possui uma rede de transportes única, produto de seu processo histórico, dos interesses econômicos e políticos de cada época. Sobre a rodovia no Brasil, ou seja, acerca só das rodovias, é necessário destacar que é o modal de transporte mais utilizado e integra as regiões do país. Certo ou errado? Certíssimo, porque ele é mais barato, ele é mais fácil de fazer manutenção, é mais fácil de ser implantado e vai integrar todas as grandes regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Entretanto, tem diferenças porque algumas são bem conservadas, são grandes, extensas, importantes e outras não são. Mas vamos ver por que a B e a C e a D estão erradas. B. Devido aos baixos investimentos ao longo da história brasileira, são pouco utilizadas. Não, porque elas vão receber investimentos ao longo de mais de 80 anos. E hoje continuam recebendo a maior parte dos investimentos de transportes do país. C. É mais eficiente do que os demais modais, apesar de ser mais caro. Não, há outros modais mais eficientes e ele é um dos mais baratos. D. A boa condição das rodovias brasileiras garante o desenvolvimento integral do país. Não, porque há lugares em que as rodovias estão bem conservadas e outros lugares não. Só que elas não vão garantir um desenvolvimento total, integral do país, porque isso tem a ver com outros fatores como educação, saúde, saneamento e também as oportunidades de emprego. Quinta questão diz o seguinte: as ferrovias são um modal de transporte utilizado há séculos por vários países. Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Índia, China e Japão são destaques no transporte ferroviário. Diversas tecnologias aumentam a rapidez dos equipamentos. Aqui no mapa nós vemos a rede ferroviária do Brasil em 1954. Essas linhas roxas e pontilhadas roxas são a rede ferroviária do país. A questão pede: a respeito da rede ferroviária brasileira, destaque a opção correta. E tem A. É adequado para o transporte de mercadorias, está presente em algumas regiões. Sim ou não? Sim. Por quê? Ela vai transportar uma quantidade muito maior de mercadorias, mas ela infelizmente só está presente em algumas regiões, como nós podemos ver aqui na imagem, geralmente as regiões do litoral e principalmente da região Sudeste, Sul e também o leste do Nordeste. B. Por que a B, a C e a D estão erradas? É comumente usada no Norte devido a características ambientais favoráveis. E aí, gente? Vamos observar que o Norte, Amazonas, Pará, Tocantins, Amapá, Roraima, Acre e o estado de Rondônia, tem poucas linhas, tem pouca rede rodoviária e elas são redes que integram apenas algumas cidades regionais, como aqui nós vemos no caso de Rondônia, apenas entre a capital, Porto Velho e duas outras cidades, assim como Belém.
C. Fala o seguinte: os investimentos crescem e são compatíveis com o potencial de se moldar no Brasil. Certo, em partes, os crescimentos são perceptíveis, mas eles estão caindo em comparação com anos anteriores. São grandes quando você observa os períodos históricos de 20 anos, 30 anos atrás. Mas se formos observar 5 anos atrás, eles estão em decrescimento. E eles realmente, infelizmente, não são compatíveis com o potencial do país, já que o Brasil precisa de muita infraestrutura. Esses investimentos são localizados em poucas regiões. D. Integram todas as regiões, abrangendo o transporte de mercadorias e pessoas. Não, infelizmente, elas estão localizadas em algumas regiões, não integram todas as regiões, como nós podemos ver aqui no caso do Norte e Nordeste, entre o Pará e o Maranhão, não há uma linha integrando. Então é o item A. Gente, muito obrigado. Se você tiver alguma dúvida, coloque na seção dos comentários que eu irei responder.